quero agradecer a presença de todos e nós vamos hoje estudar a lição número 12, o livro Eventos Finais. E vamos aqui entender um tema, sacuditura. Mas eu queria que antes que a gente comece a estudar, vou pedir que vamos orar. Oremos. Pai amado, Pai querido, queremos te agradecer mais uma vez pela chance que nos concedeste de estarmos aqui para poder falar da tua palavra. Agora use-nos, tire de nós a exaltação e coloque a humildade para que possamos compreender a tua mensagem. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amós 9:9 é o texto-chave para esse tema. Amós 9:9. Vou ler, diz assim. Espero que os irmãos encontraram um texto bíblico. Amós 9:9. Vou dar ordem e vou separar os bons dos maus em Israel, como quem separa o trigo da casca, sem perder um só grau. Talvez vamos chegar aqui no 10. Vão morrer na guerra todos os pecadores do meu povo, isto é, todos que dizem, Deus não deixará que qualquer desastre chegue perto de nós. Bom, Amós 9:9 aqui apresenta a sacudidura. Existem dois tipos de sacudidura, a invisível e a visível. A invisível está a acontecer. São aqueles que estão a ser retirados o seu nome no livro, no livro da vida. Agora, a visível são esses que muitos estão se apostatando da igreja verdadeira. Mas temos a ilustração divina da nossa irmã, não é? Ela tem melhor esclarecimento sobre esse tema. Diz assim, tema sacudidura. Ser membro da igreja não é garantia de salvação. É uma solene declaração que faço à igreja de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados no livro da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e se acharia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum. Os que tiveram oportunidades para ouvir e aceitar a verdade e se unirem à Igreja Adventista do Sétimo Dia, considerando o seu povo de Deus que guarda os mandamentos, mas não possui mais vitalidade e consagração a Deus do que as igrejas nominais, serão atingidos pelas pragas de Deus tão verdadeiramente como as igrejas que se opõem à sua lei. A introdução começa a descrever dizendo sobre todos aqueles que se consideram membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele está dizendo assim, o fato de nós ter um nome aqui no livro da igreja não é garantia de salvação. O fato de nós pertencer à Igreja Adventista do Sétimo Dia não é garantia de salvação. Por quê? Porque Tito capítulo 16 diz que muitos, vou tentar traduzir essa passagem, lá diz assim, muitos dizem que conhecem, mas pelas suas obras negam. Muitos aqui dentro da igreja negam o Senhor Jesus, mas eles estão na igreja verdadeira. O fato de estar na igreja verdadeira não é garantia de que você está salvo. Então, o que nós devemos fazer para que a gente esteja salvo? Jesus ensinou a história do jovem rico. E não só a história do jovem rico, várias histórias, várias parábolas que Jesus mostra que é necessário que a gente deve se despir do nosso caráter. Devemos nos humilhar a Deus. Se alguma coisa está errada conosco, então devemos chegar ao pé de Cristo e pedir a orientação de Deus. Porque a sacudidura que vai acontecer e que já está acontecendo dentro da casa de Deus, são muitos aqueles que estão dentro, que se afirmam ser adventistas, são esses que vão recuar e são esses que vão trair os irmãos dentro do quê? Da igreja. E vou continuar dizendo assim, a palha é separada do trigo.
Serão introduzidas divisões na igreja. Serão desenvolvidos dois partidos. Vai aparecer dois partidos dentro da igreja, dois movimentos. O trigo e o joio crescerão juntos para a cefa. Haverá uma sacudidura da peneira no devido tempo. A palha precisa ser separada do trigo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse é principalmente o tempo em que o gênio será o mais forte. Mateus 24, versículo 12. A história de rebelião de Tadã e Abirão está se repetindo e continuará a repetir-se até o fim do tempo. Quem estará ao lado do Senhor? Essa é a pergunta. Quem vai estar ao lado do Senhor? Quem será enganado? Tornando-se também, por sua vez, um enganador. O Senhor virá em breve. Em todas as igrejas deve haver um processo de aprimorar, pois entre nós há pessoas perversas que não amam a verdade nem honram a Deus. Estamos no tempo da sacudidura, tempo em que cada coisa que pode ser abalado ou será. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade, se não obedecer seus mandamentos por palavra ou ações. Tiago capítulo 1, versículo 22. Não devemos ser apenas ouvinte da palavra, mas cumpridor da palavra. Então, dentro da casa de Deus, dentro da igreja adventista do sétimo dia, aqui há pessoas que vão sair, por quê? Porque foram sacudidos. E há pessoas que vão entrar parecendo que estão se alinhando ao povo de Deus, mas é para quê? É para introduzir que heresia dentro da igreja. Isso tem acontecido e vai acontecer. Então, a sacudidura é algo que a gente precisa aqui aprender. O fato de a gente, vamos só imaginar, há pastor que já foi arriscado o nome dele, mas está a pregar aqui na igreja. Há pastor que já foi arriscado, há diácono que já foi arriscado o nome dele, há diretor, já lhe arriscaram o nome há muito tempo, porque é invisível aos homens, mas para Deus é visível. Tem invisível que está acontecendo nos nossos tempos e é invisível que está acontecendo no que Deus está arriscando o nome de muita gente. Então, o que nós aqui devemos fazer é pedir a graça do Senhor Jesus, orar bastante. E ele continua a dizer: a perseguição purifica a igreja. A perseguição purifica a igreja. A prosperidade multiplica a casa dos que se dizem cristãos. A diversidade os leva para fora da igreja. Vou repetir. A prosperidade multiplica a massa dos que dizem cristãos. A prosperidade, os bens. E continua a dizer, a diversidade os leva para fora da igreja. Os problemas, os conflitos, vai fazer com que muita gente saia onde? Saindo da igreja. Não está longe o tempo em que a prova sobrevirá a todos, a casa, sobre todos. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que passo a passo se deram às exigências do mundo e se sujeitaram aos costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a carnes, insultos, ameaças de prisão e morte. O conflito entre os mandamentos de Deus e os mandamentos humanos, nesse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. Então, temos aqui mais outro problema. O mandamento de Deus e os mandamentos do homem. Diz que nos últimos tempos, nós seremos obrigados a obedecer e a guardar o quê? O domingo. Nós teremos que ter esse sinal aqui. O sinal da besta. Ou você vai ter o sinal da besta,
ou você não vai ser o senhor da besta. E diz que muitos que estão ligados com as coisas mundanas, vai ser fácil, ele já está habituado com as coisas mundanas, a vida dele é mundanismo. Quando apareceu o sinal, ele não vai dar muita volta, não, mano, estou aqui mesmo, eu sou mesmo vosso. Porque ele já está habituado com as coisas mundanas, ele já vive com aquilo, é uma corrente no pescoço dele. Então ele quando chegar, não, mano, eu sou mesmo também vosso, pode mais me levar. Vai. Então, o sinal da besta é algo que estará e será exigido para todos aqueles que seguem o Senhor Jesus Cristo, para todos aqueles que obedecem à lei de Deus e vivem a lei de Deus. Porque os mandamentos de homem, os de Deus, eles estarão em conflito. Ou é sábado ou é domingo. Você escolhe seguir Jesus ou você escolhe seguir os outros. Bom, até aqui vou dar o tempo à igreja para algumas opiniões e também algumas perguntas. Agora que estamos atrás do tempo, mas vamos aproveitar esse momento.